Boa noite, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Meu nome é Lilian Galvão e hoje a gente vai ter a Adriana Aguilar como nossa convidada. Hoje nós vamos já começar, um esquenta aí pro Dia dos Pais. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o que o pai, somente o pai, pode fazer pelos seus filhos. Né? A gente sabe que a figura paterna, até não muito tempo atrás aí, era uma figura muitas vezes negligenciada, né, pela sociedade aí nessa formação dos filhos. E hoje a gente vai bater um papo aí super bacana com a Adriana para essa preparação já aí que tá vindo pro Dia dos Pais. Vou esperar a Adriana entrar aqui, tá entrando bastante gente. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma noite aí com vocês. Cadê a Adriana? Adriana, se você entrar, você dá uma acenadinha assim pra mim. Pra poder te achar mais fácil aqui. Entrou outra Adriana. Oi, Cícera, seja bem-vinda. Érica. Todo mundo entrando aí. Acho que é um assunto bem atual, né? Assim, essas discussões, a gente tem tido uma crescente de Instagrams, né? De homens, que bom, né? Falando aí muito dessa paternidade nova também, essa maneira nova de ver, né? Essa paternidade aí. Esse pai mais presente. E acho que na pandemia, né, como tudo aflorou aí, acho que a gente também tá tendo uma intensidade maior dessa relação. Gente, cadê a Adriana? Adriana, faz aí assim pra mim, tá bom? Gente, deixa as perguntas de vocês aqui nas caixinhas, tá? Ou podem mandar nos comentários. O comentário às vezes fica um pouquinho mais difícil, porque vocês vão dando oi, dando comentário aí, interagindo com a gente. Então, às vezes eu perco um pouquinho. Então, se puder deixar na interrogação, é melhor, tá? Ei, Carlinha, saudades, tudo bem? Vai chegando umas carinhas aí. Ó, o pessoal de Oeiras, Piauí. Oi, Edinalva, seja muito bem-vinda, Edinalva. Muito bom ter você aqui, viu? Compartilha também, gente. É um tema tão bacana. Vocês clicam na setinha aqui. E aí, na setinha, vocês conseguem falar pro pessoal aí, pros amigos e tal. Quem quiser entrar na live também, tá bom? Gente, eu vou chamar a Adriana aqui. Dá só um minutinho, que eu não sei. Às vezes aconteceu alguma coisa. Vou ver que às vezes eu deixei passar também, né? Mas, Adriana, eu falei com ela agora há pouco, então tá tudo certo. Gente, ela vai aparecer aqui e a gente vai improvisando. Aqui. É um tema, gente, assim, que eu sou espectadora, então não tem muita como ficar falando aqui. Eu tenho que esperar a Adriana mesmo pra gente conversar. Oi, Neuza, prazer, tudo bem? É a Neuza de Divinópolis, minha conterrânea, também sou de Divinópolis, Neuza. Será que eu te conheço? De nome assim, não tô conhecendo muito, não. Talvez conheça minha mãe, porque minha mãe, todo mundo conhece minha mãe lá em Divinópolis. Mas é um tema que eu gosto muito, assim, pessoalmente. Apertem o coração para chamar a atenção de outras pessoas, galera. Ó, o Michael dando uma dica boa aqui. Gente, não sei cadê a Adriana. Eu mandei um WhatsApp aqui pra ela que eu não consigo ligar pra ela, porque senão eu vou sair da live aqui. Gente, eu não sei. Se alguém estiver aqui que conhecer a Adriana, se puder ligar pra Adriana. Eu não tenho telefone, amor. Deixa eu ver aqui.
Isso aqui dá pra gente ver. Sim, sim. Vamos tentar chamar ela aqui, gente. É assim mesmo, ao vivo. A gente tem que se virar nos 30, né? Pena que já tá correndo o tempo da live, gente, que é um assunto que tem tanta coisa. O Anderson, eu também, meu marido trouxe o celular dele aqui pra mim. Vou deixar vocês chamarem ela então, gente, pra não interromper. Ela ainda me ligou, mas deu uns 30 minutinhos, falei com ela. Ei, Maraísa, saudades de você. Maraísa aqui, ó, também, psicóloga, psicanalista. Pode dar aí várias dicas também, viu? Falando aí, ó, o pai é o primeiro contato do filho com a lei, com a... Nossa, que não acabou de escrever aí. Que bom te ter aqui. Manda um abraço pro Sérgio aí também. Pois é, gente, também quero saber cadê a Adriana Aguilar. Ela me mandou e falou assim... Lili, aí, eu te chamo ou você me chama? Eu falei, eu te chamo, mas ela tem que entrar aqui na live. Adriana! Que bom, a Adriana entrou. Ô, gente, obrigada, viu? Quem chamou a Adriana aí mesmo. Ela já chamei ela que tá entrando, gente. Recebi Ei, uns querida! recadinhos. Tudo bem, Lília? Tiveram uns anjos aí que eu falei, gente, alguém me ajuda. Se tiver o telefone da Adriana, liga pra ela. Ô, Lília, eu não entendi. Eu tinha visto aqui, mas não aparecia ao vivo no seu perfil. Não, mas é no perfil da Séculos, né? Então, eu estava no perfil da Sete, alguma confusão. Mas Enfim, tudo mas bem, agora estamos aqui. Estamos, tudo certinho. Eu fiquei aqui improvisando, que eu falei, gente, ó, a gente tem que se virar. Então Aí, eu também estava aqui, Lília. Aí eu falei assim, eu vou chegar lá no Insta da Lília para ver se tem algum recadinho. Quando eu fui lá, tinha um monte de recado, de anjos aí que estavam tentando nos ajudar. Agradeço a todos aí. Ah, que bom. Mas ó, é um prazer enorme te ter aqui. Saudade de você, viu, querida? Graças. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço muito. Você já é uma pessoa muito querida para mim, né? A partir dos seus pais, a partir da história que a gente tem, né? E olho para você assim, né? E vejo seus pais atrás de você. Ah, que bom. Na sua presença com muito carinho, tá? Que bom. Então, hoje estava falando com o pessoal que a gente vai falar sobre um tema super importante aí, já trazendo... Acho que eu vou pôr o fone, né? Acho que é bom pôr o fone, não é? Para melhorar o... Olha, tanto faz, assim, eu acho que tá bom o nosso áudio, gente. Se não tiver legal, vocês dão um toque aqui, tá bom? Por favor, aí. Será que melhora? Tá bom, pra mim tá ótimo. Pra mim tá bem bom o áudio então, tá daqui. Bom. Ajustar aqui, tá ótimo. Mas eu tava comentando antes que você chegasse sobre o nosso tema e a importância dele. A gente decidiu trazer esse tema aí, antecedendo um pouco para o esquenta do Dia dos Pais, né? Que tá chegando daqui a pouquinho, início de agosto. E eu tava comecei assim, a pincelar um pouquinho, a gente tava criando esse roteiro, né, Adriane? E aí uma das primeiras coisas que a gente começou a falar, né, é como assim, a gente, apesar de viver numa sociedade patriarcal, né, a relação dos pais com os filhos, muitas vezes ela é desconsiderada. E talvez foi assim por muitos e muito tempo, né? Talvez agora, assim, um pouco mais recente, nesses últimos anos, a gente tem tido aí uma movimentação maior nesse sentido. E quais que são as maiores consequências, assim, dessa ausência de relação? Ô, Lília, eu estava querendo te propor o seguinte, né? O tema que você me propôs, né? Eu tive a felicidade, né, assim, de ter feito uma live com uma colega aqui em Divinópolis, a Patrícia, às vésperas do Dia das Mães. Foi uma coincidência, a gente não tinha medido isso, né? Aí nós pudemos nos conectar um pouco, né, com a mãe enquanto fonte da vida. E agora, de novo, às vésperas do Dia dos Pais. E quando a gente estava falando sobre isso, né, você me colocou suas ideias, né, e eu gostaria de iniciar essa nossa conversa já a partir dessa proposta que você fez, né? Como assim, né? O pai desconsiderado, né? Tradicionalmente, o pai é uma figura excluída da cena, né? Sim. E aí, em função disso, eu pensei em já começar essa nossa conversa, né? Levando em consideração
né, esse Dia dos Pais, e dizendo que nós poderíamos homenageá-los, né? Então vamos fazer assim, né? Vamos combinar que nós vamos conversar aqui hoje em homenagem a todos os pais, né? Ao meu pai, né? Ao seu pai, Valdemar, o meu Valdemar. pai, eu sou Adriana, filha do Zosmo e da Nelma, de Itaúna, cidade aqui vizinha, né? Então eu começo por homenageá-los, homenagear os seus pais, né? O senhor Valdemar e a Heloísa, muito querida, né? E assim por diante. Vamos combinar também. Você tem filhos, não tem, Lília? Tenho filhos, não nesse plano. Ah, então, mas tem filho. Então você é Tenho mamãe, filhos. né? Não Então estão vamos aqui. homenagear, além dos nossos pais, né? O pai dos seus filhos, eu não sei se é mais de um. Sim. Eu também tenho filhos em outro plano, né? Então homenagear também os pais dos meus filhos, né? Que são 2 pais, dos 5 filhos que eu tenho, 3 nesse plano. Eu Né? também tenho 5. 5? Ah, então nós empatamos, né? Estamos empatados. E mais ainda, olha só, né? Vamos pensar também nos pais dos nossos pais, dos pais dos nossos pais, né? De todos aqueles que estão nos ouvindo, que são pais, e dos seus pais, né? Dos pais daqueles que estão nos ouvindo e assim por diante. E pensar, né? Naqueles pais que têm o privilégio de estar presente na vida dos seus filhos, por diferentes motivos, inclusive, né, em função de uma boa orientação psíquica, mental, né? Mas também aqueles pais que não têm esse privilégio, que por algum motivo não convivem com seus pais, com seus filhos, né? Alguma coisa impede de que o fluxo de amor pleno, né, chegue desses pais até os seus filhos. Então eu gostaria de falar também para esses pais, né? E para os filhos desses pais, para os filhos dos pais que estão distantes, para os filhos dos pais que eventualmente nem se conhecem, né? Tem filhos que não conhecem os pais, tem pais que não conhecem os filhos. Então, dentro desse espírito de inclusão, e se existe uma energia que a gente pensa em estar nos guiando aqui hoje, né? Seria a energia da inclusão, para começo de conversa. Então, vamos incluir todos os pais do mundo, né? E que a nossa boa intenção, né, nessa nossa conversa de hoje possa chegar até eles, né? Eu gostaria de oferecer a eles, né, uma estrofe que eu sempre, quem já me viu falar, eu sempre volto, né, nessas estrofes do Caetano Veloso. E eu fiz uma citação dela no dia que eu fiz a live pensando na minha mãe, e agora eu queria fazer pensando, né, em todos os pais. É uma estrofe linda, onde o Caetano diz assim: meu pai me mandou para a vida num momento de amor. E o bem, a força daquele segundo, grande como a dor do mundo, me acompanha aonde eu vou, né? Então, se a gente começa com essa energia de pensar que o nosso pai esteja aí onde ele estiver, em qualquer dimensão que ele estiver, perto, longe, conectado, desconectado, ele vai, né, fatalmente nos acompanhar aonde nós formos, né? Isso eu acho que é um bom tom para a gente começar a nossa conversa, né? Com certeza. Eu gosto muito de música, até estava ouvindo uma musiquinha aqui, aquele do Rei Leão, né? Do Ciclo da Vida, do Elton John. E essa ideia de estar misturando arte, né, com esse movimento de vida, eu acho que é sempre uma boa ideia. E também, né, de maneira especial, né, agradecer ao meu pai. Nós estamos aqui no momento sagrado, né, de falar das conexões com os nossos pais, quer dizer, algo muito importante. Precisamos de pedir licença para pisar nesse território, né? E dizer que o meu pai sempre foi um homem muito presente, né? De maneiras diferentes. Não quer dizer que tenha sido presente sempre fisicamente, não, mas de formas diferentes, né? E sempre me achou muito engraçadinha, e sempre me achou muito lindinha, né? E eu agradeço ele por isso. Mas agradeço mais ainda, porque de diferentes formas ele me falou assim: minha filha, você é quase tão lindinha quanto a sua mãe, né? Muito engraçadinha, né? Mas nem tanto quanto a sua mãe. E na medida em que ele fez esse movimento, ele me mandou para a vida, ele me mandou para o mundo, né? Para me arrumar de uma outra forma, né? Então é mais ou menos esse tom que eu gostaria de dar para a nossa conversa hoje, né? Assim, qual que é a importância da conexão dos filhos, né? Dos pais com os filhos, né?
e do pai em especial, e de que forma que o vínculo que esse homem tem com a mãe, independentemente da condição, se essa mulher viver junto com ele ou não, né? Independe disso, nós estamos ampliando, nós estamos incluindo todas as possibilidades, mas de como que isso se faz fundamental naquilo que a gente chama de estruturação de personalidade do filho, né? Então, eu acho que o início da conversa é isso, né? O que mais que você tinha colocado para a gente dar uma sequência? A gente falou dessa questão das consequências, né? Dessa ausência do pai nessa relação, né? Então, assim, quando esse pai, ele não está incluso, né, gente? Assim, como a Adriana falou, né? A gente não precisa ter o pai fisicamente. Muitas vezes a gente pode não conhecer, né, esse pai presencialmente. O pai pode já estar em outro plano, mas é a questão conexão, né? Dessa conexão, né, Adriana? Então, assim, quando a gente não tem essa conexão. Vamos combinar o seguinte. Primeira coisa, né? Assim, vamos no título. O que somente o pai pode fazer pelo filho? Na verdade, somente o pai pode oferecer para o filho aquilo que a gente poderia chamar de energia vital do campo de forças masculinas. Sim. Somente o pai, né? O negócio da mãe é outro, né? Então, a questão que se faz, né, que se faz presente é o seguinte, tá bom? Então, nós estamos falando que o pai tem uma tarefa que é só dele, que só ele pode cumprir. Agora, como que isso vai ser cumprido? E que condições que esse pai, né, qualquer que seja esse pai para o qual nós estamos olhando, quais são as condições dele para cumprir essa tarefa é uma outra história, né? Mas para início de conversa, nós vamos falar assim, olha, o que é a energia do pai e o que é a energia da mãe? Todos nós. Eu posso não conhecer o meu pai, né? Eu tenho que partir desse princípio. Ele está em mim, essencialmente. É uma condição, né, básica da existência, não é? É 50% sua mãe, 50% seu pai. Todos nós somos, né, Adriana? Todos nós somos, né? Então, vamos falar assim, esse pai é ausente, né? Tal pai é ausente. Isso é relativo. Isso é absolutamente relativo, né? Então, nós vamos combinar o seguinte, olha, a mãe, né? Eu gosto muito de novo, uma metáfora. Vamos pegar o Rei Leão, porque o Rei Leão é um clássico, né? E que trata exatamente da relação do pai com o filho, né? E é um filme que todo mundo viu, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Vocês vão se lembrar, era uma família considerada uma família bacana, que a gente chama de família funcional. O pai Mufasa, a mãe Nala, né? Um leão e uma leoa, e o filhinho que nasceu lindo, abençoado e que tinha tudo para ser um grande leão, né? E aí, no meio da história, acontece o incidente da morte só um minutinho. Pai. Experimenta tirar seu fone, porque o pessoal tá falando Fica que melhor? Tá muito ruído, Vamos ver se melhora. Às vezes, nas lives, às vezes o microfone ajuda, às vezes não. Então, vamos fazer um teste aí. Aí vocês falam se melhorou, tá, gente? Outras vezes já me Desculpa. Vamos voltar, voltar, então. A gente vai testando aqui, né? O melhor jeito. Mas então, voltando no Rei Leão, a família do Simba é uma família que a gente pode considerar funcional. Funciona bem. Né? São reis, né? Tem um pai forte, uma mãe forte, né? E tem um certo momento no início do filme em que o Simba, o pai e a mãe estão dormindo, é madrugadinha, tá amanhecendo, antes do sol nascer, e o Simba corre até o pai e começa a acordar o pai, sacudir o pai, para o pai levar ele para brincar. Né? Não sei se alguém já viu essa cena. Se tiver visto, é mera coincidência. Né? O filho sacudindo o pai para brincar. Né? E o pai preguiçoso. Não, me deixa dormir. Né? Aí a mãe docilmente sacode o pai. Também ninguém nunca deve ter visto essa cena. Acorda, vai brincar com seu filho. Né? E aí ele fala assim, antes do sol nascer, ele é seu filho. Né? Depois que o sol nascer, ele é meu filho. E aí a cena segue lindamente, né? O Simba insiste, o pai não tem outro jeito, ele se levanta. A mãe docilmente o entrega ao pai, já que o sol estava para nascer, e os dois sobem
né, a montanha, e ele então, já com o nascer do sol, ele vai mostrar o reino para o filho. Então a gente diz assim, que a mãe é a terra. A mãe tem a função da noite, de pôr seus filhos na cama. E depois que o sol nasce, aí é o pai. Então, se vocês me perguntarem, né, gente, qual que é essa tal energia que só o pai pode oferecer? É a energia do sol. A terra todos os dias agradece o sol, porque ele chega e acorda os seus filhos para os seus filhos e para o mundo. Né? Então, o pai pega o filho e leva ele para onde tem sol, para mostrar o mundo para ele. Essa é uma energia que a gente chama de energia de propósito. E que nós, mulheres, não temos. Né? A nossa incumbência é de guardar os filhos, é de ensiná-los a se cuidar. Né? É ver se eles estão com blusa de frio, é pôr na cama. Né? Nós não entendemos disso. A nossa mente, a mente feminina, não é especializada em propósito, em operar em largas distâncias, em operar no mundo. Essa cena do Rei Leão é fantástica. Eu aconselho todo mundo a voltar lá para vocês entenderem o que é energia feminina que só o pai pode oferecer. Então, é isso, né? Assim, o que só o pai pode oferecer é um campo de energia masculina, que é uma energia do propósito. A gente brinca que a mãe nos ensina no nosso autocuidado e o pai nos ensina a cuidar do mundo. Então, a mãe nos leva até a porta da rua, nos entrega para o pai e ele se nos leva para o mundo. Obviamente que nós estamos falando aqui de um conceito. Uma analogia, né, gente? Um conceito, E aí, vamos, claro que esse conceito, como eu preveni, né? A família do Rei Leão é uma família linda, né? E talvez seja uma boa família para a gente se mirar nela, mas é só um conceito. E aí vem todas as variações. Né? E eu acho que a pergunta que vai rolar muito é, né? E se esse filho não tem um pai como o Rei Leão, né? Que levanta com ele ao amanhecer e vai levá-lo para o mundo, né? Eu acho que esses são os vários questionamentos que nós temos que cuidar aqui, não é verdade? Sim. Né? Sim, você já deu uma pincelada aí do que a gente já estava programando com essa questão do papel da mãe, né? Assim, então, a gente fala muito que, essa analogia que você fez, né? A mãe entrega o filho para o pai, né? Então, assim, a mãe, inegavelmente, ela é o primeiro amor do filho, né? Então... Ela é o primeiro amor e ela autoriza ou não esse filho para o pai. Então, essa cena é lindíssima, né? Essa família conceito... Porque vocês vão ver, se vocês forem lá, né? Que a Nala aceita, então, né? Ela assume a coragem, né? Os hellingerianos, porque a gente trabalha com os conceitos do Bert Hellinger, né? Eu acho que esqueci de falar, eu sou terapeuta. Depois de ser filha do Zosme e da Nelma, Olívia, você paralisou para mim. Você paralisou para mim também. Ai, Jesus. Mas a gente pode Voltou. Tá tudo bem. Voltou. Mas assim, eu poderia dizer que depois de ser filha do Zosme e da Nelma, né? Que eu então eu fui fazer psicologia, né? Sou psicóloga há 30 anos já, terapeuta, escolhi trabalhar com o tema de família, famílias e casais. Né? E nessa última década eu entrei em contato com a teoria das constelações familiares, que é uma teoria do alemão Bert Hellinger. Eu acho que parte desse grupo deve conhecer, uma outra parte não, mas o fato é que trata-se de uma metodologia que tem se tornado muito popular, né? E que está no campo dessas práticas sistêmicas, né? Então, eu já não sei mais por que eu entrei nessa parte. Eu ia falar alguma coisa do Bert Hellinger. Porque você estava falando dessa questão da mãe liberar, autorizar o filho para o pai. Tá. Então, o Bert Hellinger nos ensina muito isso, né? Nos ensina que nós temos que integrar essas duas partes que nos constituem para ter força para o mundo. Se eu for conectada só com a minha mãe, eu vou manca. E praticamente eu não vou, porque a mãe não é especialista em nos levar para o mundo. Se eu pular a minha mãe e chegar no meu pai, né, sem passar por ela, eu também vou ficar manca. E não vou pegar o que
nós, enquanto mulheres, mais precisamos, que é da força da mãe, né? E o que o Bert Hellinger mais nos ensinou, porque como eu estou falando aqui, né, a nossa intenção é falar aqui para todos os pais, mesmo aqueles que por algum motivo não têm condições de estar com seus filhos, e talvez para todos os filhos que não têm condições de estar com seus pais por algum motivo, né, que essa presença física do pai não é mais do que um detalhe, tá? Eu repito, eu posso não conhecer o meu pai, que a minha conexão com ele passa a ser uma escolha minha. É claro que o pai que participa da vida familiar, que se conecta com o filho, que sai da sua preguiça, como, né, acontece mesmo como faz no filme, e se levanta para levar o filho para o mundo, ele facilita em muito esse caminho. Ele facilita em muito. Né? Então, se a gente tivesse que dizer para os pais, né, que estão aqui, né, conectem com seus filhos, dentro dessa perspectiva, né, de fazer aquilo que só vocês podem fazer. E falar para as mães, deixem seus filhos conectarem com seus pais. Perfeito, Lília. Tenha coragem, né? Entrega, né? É muito comum, né, a gente ver as mães falando, não, mas só eu faço assim, mas não vai, não confio, não vou. E às vezes você tem que soltar, né? Na verdade, aquilo que a mãe faz também é só ela, né? É só ela, né? E ela tem que entender que não dá para criar um filho manco, né? Tem um belo rito indígena que conta que quando o filho está para se tornar homem, nesse caso, o filho homem, que depois nós vamos falar um pouquinho da filha mulher também, né? Mas no caso do filho homem, né? Quando os meninos estão na adolescência para se tornar homem, assim como em toda cultura, né? Cada cultura tem seus ritos, né? Mas nessa cultura indígena, as culturas primitivas têm muito a nos ensinar, né? Que, então, tem uma encenação, que chega o grande dia dessa passagem, né? Que o pai chega na tenda, né? A mãe encena, né, um movimento de segurar o filho, de não soltar, né? O pai toma ela à força, né? Ela encena a entrega, né? Tudo um rito. Ele então leva ele para a floresta à noite. Deixa ele passar frio, ele passar os apertos. Passa a noite inteira na floresta. A mãe chorando lá na tenda. Chega no dia seguinte, ele volta homem para a tenda, né? Então, isso né? Esses simbolismos são muito interessantes, né? E eu estou esperando você me perguntar assim, tá bom, mas e se esse pai não faz parte? Né? Como é que a gente faz? Né? Porque a gente está convocando aos pais que entendam isso. Sim. Né? Que fazer isso para um homem é muito mais fácil que fazer para uma mulher. Eu ia te perguntar então, isso, assim, se tem diferença, né, dessa relação aí do pai com o filho homem ou a filha, né? Tá. Eu vou te falar disso daqui um pouquinho, você me lembra. Mas tá, aqui eu já queria falar do mito da pãe, sabe aquele mito? Né? Porque uma porcentagem significativa de lares no mundo são monoparentais. Né? E monoparentais, né? Normalmente com o comando da mãe. Né? Sim. Então, a porcentagem é absurda. Não sei, cerca de 40%, pelo menos no Brasil, né, de famílias que são chefiadas pelas mulheres. Né? E que esse pai, como nós falamos, pela infelicidade, por um destino infeliz, se desconectou desse filho. E às vezes nem sabe quem que é o filho. Né? Então, é claro que se dá muito mais trabalho. Né? O movimento desse filho, né, que muitas vezes cresce revoltado, né, cresce questionando, né, assim, o valor do pai, o movimento desse filho é muito mais difícil. Né? E aí, quando adulto, e agora nós vamos falar para os pais adultos que estão, os filhos adultos que estão ouvindo, né? A boa notícia é que a gente tem recursos simbólicos para isso. Né? O que a constelação vem nos ensinar, o que o Bert Hellinger vem nos ensinar, né? É que a lei da inclusão, né? Nós vamos dizer assim, que quando o pai está excluído da minha essência, da minha força, né?
isso estabelece uma falta insubstituível. Pai adotivo não substitui, tio não substitui, padrasto não substitui. Vó não substitui. Não. Essa conexão ela é essencial. Uhum. Quando a pessoa não se conecta com isso, ela tende às diferentes formas de compulsões. Isso é muito importante, né? Então, uma importante pista, né, da falta do pai no coração da pessoa são as compulsões, qualquer tipo de compulsão, né? Alcoolismo. Quando a gente vê uma situação de alcoolismo, você vai estudar, né? Aqui atrás eu tenho a minha árvore genealógica, né? É uma técnica que a gente sempre usa. Então, quando a gente vai estudar a árvore genealógica dessa pessoa, você vê que o pai faltou em algumas gerações. A doença mental, olha só, né? Quando a gente vai ver o estudo da psicossomática, né? Uhum. Tem algumas práticas de psicossomática, algumas mais especialmente ligadas a sistêmicas, né? Então, considera que a doença física, e sobretudo se ela estiver no tronco, está muito associada à desconexão com a mãe. Porque é o centro da vida, né? O coração, os órgãos. Já a doença mental, inclusive as dependências químicas, está associada à falta do pai. Nossa. Olha que curioso. Porque a gente vai para o mundo com a cabeça. Uhum. Né? Então, não houve essa conexão. Somente o pai pode me levar para o mundo. Né? E somente o pai, gente, que está aqui. Por isso que nós, adultos, temos essa oportunidade de quem eventualmente não conviveu com seu pai, ou critica o seu pai, ou não conheceu o seu pai. Existem hoje práticas simbólicas, né? A constelação, né, prima por esse exercício, né? Uhum. De fazer com que a gente se conecte com essa fonte essencial. Eu posso, no nível simbólico, absolutamente trazer esse pai à tona, né? E às vezes também, se a minha mãe explicitamente não deu essa autorização, eu também posso negociar com esses recursos. Uhum. Tem uma animação da Disney que ficou muito, né, foi muito vista, recente, do ano passado. Viva Essa Vida é uma Festa. Não sei se você chegou a ver, você deve ter visto. É uma aula de constelação, né? E é interessante que a coisa rola em 5 gerações, né? Uhum. Na 5ª geração, um tataraneto, né, resgata a memória de um tataravô que foi excluído da família, né? E como que o efeito, né? Se a gente vê, esse filme é lindo, né? Porque a bisavó, né? Do filme, a bisavó do garoto, né? Já idosa, tem Alzheimer, né? Já perdeu a memória. Aliás, a doença do Alzheimer tem muito a ver com esses esquecimentos, com essas desconexões, né? E aí, quando o menino, então, traz de volta a memória do pai dela, né? Que é o tataravô, né? No filme é simbolizado pela uma foto que ele cola, né? A foto tinha sido retirada. Uhum. O que aquilo provoca de revitalização dessa idosa, né? E de harmonia dentro de todo o sistema familiar. É fantástico. Então, a gente diria assim, gente, para os pais de plantão, para os pais que têm um destino mais leve, que os possibilite a se vincular aos seus filhos, né? Aproveite disso, né? E verifique-se dentro de si, né? Se existe algum impedimento a partir da vivência com seu próprio pai. E aproveite desses recursos, desses tantos recursos que nós temos hoje, né? Para buscar esse movimento de reconexão, né? Que isso é muito poderoso, né? Tem muito poder mesmo. Vamos voltar, então, você pediu para eu te lembrar da questão do filho e da filha. Tá bom. Eu gosto de falar, de novo, eu vou com um versinho aqui, pode? Pode. Eu não ando sem verso, eu não ando sem música, é um problema. A Denise está perguntando aqui qual que é o nome do filme, para a gente falar de novo aí. Viva a Vida é uma Festa. O título original é Coco. Coco mesmo, né? Que é o nome da bisavó, né? Uhum. Mas em português é Viva a Vida é uma Festa. Olha só, eu tenho aqui uma estatueta, né? Que tem aqui um filho no ombro do pai, tá? Tá. E aí, essa estatueta eu a vi há pouco tempo na loja. Eu falei, nossa, né? Isso aqui que eu quero.
Porque eu já repito uns versos há muito tempo que eu não sei o autor, mas eu repito sempre, não localizei o autor, que é um pai falando para o filho assim. E aí agora, vou pedir que todos que tiverem aí, né, que os filhos se conectem com seu pai, né, e com seus filhos, né? Imagine um pai falando para o filho assim, ô filho, como é que eu posso te ajudar a ver no mundo? Eu posso oferecer meus ombros para você subir? Agora, de cima dos meus ombros, você vê melhor. Agora você vê mais longe do que eu. Você pode me contar o que você está vendo? Então, com base nisso daqui, vamos pensar na função de um pai na vida de um filho homem, tá? A função de um pai na vida de um filho homem é oferecer essa base, vamos imaginar que isso aqui seja uma pirâmide. E de cima disso daqui, né, dessa base, esse filho vai ver muito mais longe, não vai? Por isso, muitas vezes, os filhos são muito mais sabidinhos do que os pais. E tá tudo certo. Os filhos começam a conhecer muito mais da técnica da vida, das técnicas de guerra, né? Das novas técnicas de guerra, muito mais do que o pai. E tá tudo certo. Ele só não pode se esquecer que foi de cima do ombro desse pai que ele pode ver mais longe. De tal forma que esse pai não vê o que esse filho está vendo. Isso é lindo, isso é muito curioso, né? O pai não vê. Ele não pode achar que ele é maior do que o pai, né, Adriana? Não. Mesmo que ele tenha depois, colocar sombra no pai, tá vendo esse guarda-chuvinha? Mesmo que depois ele venha, que isso é muito comum, né? De um filho dando dinheiro para o pai, ajudando o pai financeiramente, ou ensinando coisas para o pai, né? Hoje, os nossos pais nos ensinam, no mínimo, os filhos, aliás, nos ensinam, no mínimo, a tecnologia, mexer com tecnologia, não é? Mas o filho nunca pode se esquecer, nunca pode se arrogar, né? Aliás, arrogância é a palavra que a gente tem que tirar, né, desse meio. Ele nunca pode se arrogar falando assim, eu sei mais do que meu pai. Tá, saber mais do que o seu pai é uma obrigação, né? Ter mais conhecimentos do que o seu pai é uma obrigação de geração, que tem muito mais recursos. Mas nunca se esqueça que você está no ombro do seu pai. Então, se você me perguntar assim, o que é especial da relação do pai com o filho homem? É exatamente fazer esse movimento. Vamos, meu filho, de cima dos meus ombros, você vai ver. Mesmo aquele filho que não conhece o pai. Aí é que está o milagre da coisa, né? Os filhos adultos que têm conhecimento disso, precisa de subir nos ombros do seu pai. De alguma forma. Nós somos seres simbólicos, né? O ser humano é um ser que cria consciência, que amplia consciência. Quando eu compreendo que se eu não tive o meu pai, e sobretudo a contento do jeito que eu imaginei, né? Que eu estou destituído dessa possibilidade, significa que eu estou trabalhando com a consciência muito estreita. E nós estamos falando de ampliação de consciência, e sobretudo se a gente fala de ampliação de consciência sistêmica, né? Eu vou até aproveitar esse momento agora e contar para o pessoal que eu trabalho com um programa que se chama Desenvolvimento de Posturas Sistêmicas, né? É um programa terapêutico e que tem uma parte que é em grupo, uma parte que é individual. E até convido vocês, porque nesse momento está acontecendo um grupo e no dia 20 de agosto eu vou começar um outro grupo. Então, eu vou aproveitar para fazer propaganda e convidar o pessoal para conhecer o programa no Instagram. A gente vai estar com mais informações nos próximos dias. Mas é isso que a gente chama de postura. A minha postura diante, né, da minha existência independe da situação real dos meus pais. Então, o pai leva o filho homem para a vida. O filho homem precisa de falar assim, vou trazer a força do meu pai aqui, como diz o Caetano, né? Porque a arte sempre chega primeiro, né? Isso que o Caetano fala é uma aula disso. O poeta chega primeiro, né? Quando ele fala, né? Meu pai me mandou para o mundo num momento de amor. Pode ter sido o único momento. O bem e a força daquele segundo me acompanha onde eu vou. Olha a grandeza disso. Né? Então, quem está aí achando que não tem pai, isso é uma mentira, isso é um mito. Todo mundo tem pai. E todo mundo precisa de fazer, homens e mulheres, esse movimento de conexão. Então, o filho, o homem que se conecta com o pai dessa forma, ele tem muito mais força para ir para o mundo, sem mimimi.
Ah, meu pai não me deu isso, meu pai não sabe aquilo, meu Uhum. filho é uma pirâmide. Você é a ponta da pirâmide. E vai ser base para o seu filho e assim por diante. Então, Uhum. quando o filho, o homem, vai assim para o mundo, ele tem muito mais força. E ele aprende a respeitar a mulher. É um outro aspecto. Porque na outra ponta, se você me perguntar assim, e para a filha, né? O que o pai precisa qual que é, o que é Esse específico do papel. pai com o filho homem e do pai com a filha mulher, né? Que foi um chamado, né? Uma chamadinha Aham. que nós fizemos para a live, né? No caso da filha mulher, essa filha precisa de aceitar encontrar um outro homem na vida, não é verdade? Para ir para o mundo Uhum. também, né? Então, lembra que eu comentei sobre o meu pai, que ele falou assim, não é que ele tenha falado isso com as palavras, mas com os atos dele, né? Olha, você pode ser muito bonitinha, mas sua mãe é muito mais bonita do que você, né? Existe um tal de um complexo de Édipo, que todo mundo já ouviu falar disso, né? Aham. Foi o Freud que nos ensinou isso, né? Que falou muito da vinculação que um filho homem tem com a mãe, a filha mulher tem com o pai, que muitas vezes fica preso nessa relação e não consegue se estabelecer lá fora, né? Então, tem uma autora, entre aspas, né? Que eu não sei quem é, que fala assim, que um pai tem que virar para a filha a maior contribuição que pode dar e falar assim, filhinha, você é quase tão linda quanto a mamãe, mas pode ir para o mundo. E no meu coração, né, eu vou te abençoar para que você encontre um homem tão bom quanto eu, ou até, quem sabe, né, melhor do que eu. Então, o que é o melhor que um pai pode fazer pelo filho? Levá-lo para a guerra nos ombros dele. Aham. Permitindo que ele veja mais longe, aceitando, dar sucessão. Dar sucessão. E o que ele pode fazer para a filha? Devolvê-la para a mãe. Porque a mãe é o primeiro amor do filho e da filha, não é? Do ser Uhum. humano. Só que chega num certo ponto que a mãe, lembra da Índia lá? Uhum. A mãe, com muita dor, entrega esse Fica filho. chorando. Fica chorando. O filho vai e volta homem. E essa filha também foi pro papai, pelo complexo de Édipo. Né? Muitas vezes ela se torna princesinha do papai. Só que chega uma hora que ele tem que devolver ela para a mamãe. Ele tem que falar assim, ó, você é uma princesinha, mas a rainha mesmo é sua mãe. E aí, quando ele faz isso, quando ele olha para a mãe como rainha, ele libera essa filha para caçar, que ela tiver que caçar lá fora. Você entende que nos dois casos ele leva essa filha para o mundo? Uhum. Lília, e de novo eu repito, você vai me falar assim, mas e se esse homem for separar dessa mulher? Mesma coisa, mesma coisa. Aliás, os pais separar o filho, né? Ele não precisa necessariamente ter o pai e a mãe junto como casal. Isso é um presente. Se isso acontece, se os pais se amam como homem e mulher, é um presente especial para o filho. Uhum. Mas não é essencial. O que é essencial é que esse filho os reconheça como pai e mãe, como fonte de vida. E que o pai possa respeitar essa mulher e essa mulher possa respeitar esse homem. Né? Que mesmo separado, que esse homem possa olhar para essa menina e falar assim, vai aprender a ser mulher com a sua mãe. Uhum. Eu te reenvio para sua mãe. Né? Porque chegou na mãe e foi para o pai. Né? O filho homem não devolve para a mãe, não. Faz, pode deixar que eu vou levar esse menino para o mundo. A filha mulher, sim. E faz, agora você vai lá e aprende a ser mulher com a sua mãe. Independentemente do modelo dessa mãe. Porque você vai me falar assim, e se essa mãe for uma pessoa também com muita dificuldade, psiquicamente falando, se ela não estiver disponível para esse filho, se ela tiver, por exemplo, morrido no parto, também não é o mais importante. Entendeu? Conecte com a fonte da sua vida, que é sua mãe. Ela é a rainha. E nós, mulheres, só ganhamos força como mulher se nós entendemos isso. Então, de alguma forma, a mãe entrega os filhos para o pai. E o pai devolve a filha para a mãe. Pra mãe. Né? Ai, que bonito isso. É muito lindo, né? É muito lindo isso. É né? muito lindo. Ô, Lília, parece que sua mãe uma vez me contou de uma música linda que tocou no seu casamento. Da menininha. Tem uma história assim? Ela pode me ajudar. Foi a minha sobrinha, Ana Luísa, ela entrou levando as alianças quando eu e o Francis casamos. E ela cantou, foi aquela música, eu não sei cantar, minha mãe tá aqui, mãe, que coisa.
É aquela música, menininha do meu coração, fique pequenininha. Minha mãe ama essa música, ela Ô, sempre tá trazendo essa Heloísa, música emocionada. sempre me lembrei disso, É Heloísa, uma mas música aqui que me agora emociona muito. é muito linda, não é isso, não é? Sua É. mãe sabe bem disso, né? Porque aí seu pai te devolve para ela. E ali, Uhum. né, como a gente chama nessa esfera psíquica, no campo psíquico da mãe, nós mulheres aprendemos a ser mulheres. No campo psíquico do pai, os filhos aprendem a ser homem, né? Ó, a gente tem umas perguntas aqui, gente. Vou tentar colocando as Vamos lá. perguntas aqui no nosso roteirinho, tá? E a Adriana também Isso. Eu vai. falo demais, não dou tempo de povo perguntar. A Gente, gente então eu tem quero 15 minutos. Eu comentar. queria 3 horas pra gente ficar falando aqui do tema. Eu queria comentar com vocês que eu não estou conseguindo ler nada, viu, gente? Eu estou aqui muito Eu vou interagiva com a eu fico olhando Lígia. aqui, às vezes, porque eu tô com o computador aqui também, porque eu vou tentando colocar. Infelizmente, eu não estou conseguindo comentar nada das perguntas. Vamos lá. Mas vamos lá. A gente eu até brinquei um pouquinho dessa questão do filho ficar maior do que o pai, né? E isso tem muito a ver com a questão dessa relação da ordem, né, Adriana? Que é Sim. um ponto aí também que o Bert fala muito, né, na relação. Fala um pouquinho, que eu acho que a gente vivencia muitas vezes essa inversão, né, de ordem. E isso traz aí, desencadeia talvez umas consequências muito pesadas, né, para as vidas aí dessas. É o seguinte, o Bert Helling fala de 3 princípios básicos, que ele chama das 3 leis de amor, né, do amor, que organizam as relações humanas. Ele fala que tem muito amor no mundo, não falta amor não, né? Não falta amor em lugar nenhum. O que falta é a ordem, a ordenação desse amor. Outro dia eu ganhei da Luísa, que é uma psicóloga que me acompanha no meu trabalho, muito querida. Ela me deu esse vaso de água aqui, olha. O amor preenche o que a ordem abarca, né? É isso aí que você está falando, né? E desde que eu ganhei, eu só sirvo água nele, né? Porque o Bert tem uma metáfora linda. Ele fala assim, o amor é como a água e o jarro é como a ordem. Eu não tenho como te oferecer água sem que ela esteja contida em algum recipiente. E é muito importante que eu cuide disso, né? Bom, eu poderia ficar aqui a vida inteira, mas não vou se deixar eu me entusiasmo. Eu quero só dizer que entre essas ordens que ele está falando, né? Que são maneiras da gente organizar o amor que a gente vai oferecer para o outro, uma delas é a hierarquia, né? Uma dessas ordens é a hierarquia, né? Então a Bíblia já diz disso, né? Honrar pai e mãe, não é isso? Então, assim, essa lei, que vamos dizer assim, talvez a primeira lei do Helling seja a inclusão. Todos fazem parte. Por isso, nós começamos essa live incluindo todos os pais, dando inclusão para todos os pais, né? Independentemente do modelo de pai que ele seja, né? E convocando os pais que participem mais para poder facilitar a vida dos filhos. Se nós estamos falando desse trabalho de conexão, né, que todos devemos fazer, aquele pai que participa ativamente facilita o caminho do filho, né? Isso sem dúvida. Agora, o princípio da ordem, né, que é a segunda ordem, que é a ordem do ponto de vista hierárquico, né, nos ensina que os nossos pais são muito maiores do que nós. Né? Independentemente, eu posso ver muito mais longe, eu posso ter doutorado em Harvard, né? E o meu pai ser um pobre lavrador. Isso não modifica nada. É a história da pirâmide. Eles são grandes, eles nos sustentam, eles dão sustentação para a vida, né? E todo filho que precisa de tirar os pés do sapato, a gente fala da humildade, né? Sair da arrogância e se humildar, né? E a palavra, a sua mãe é professora, né? Então, vou pedir licença, Heloísa. Se eu estiver errada, você fala, Heloísa. A etimologia da palavra humilde é humus, terra, né? E ilde parece pés no chão. Então, a minha postura humilde, ela me coloca com os pés no chão, olhando para aquilo que é, tomando a vida como ela veio. E olhando para os meus pais e falando assim, vocês são os pais certos para mim. Isso é colocar o amor na ordem, né? Diante dos meus pais. E sabendo que o que eu recebi deles, e a gente fala que às vezes, né, os pais têm que nos dar o café da manhã, né? Para nos mandar para o mundo. E às vezes esse café da manhã é um breakfast, às vezes não. Às vezes é um cafezinho assim.
margoso, como se diz, né? Cafezinho assim, sem açúcar, né? E o que veio, tem um livro lindo que chama Onde Estão as Moedas, de um autor e constelador familiar espanhol, que se chama Juan Garriga. Ele fala assim, os nossos pais, quando nós nascemos, nos deram um punhado de moedas. Alguns deram moedas de ouro, outras de lata. E seja quais forem essas moedas, eu preciso de tomá-las com muita força. Então, Bert Hellinger fala que nós tomamos nossos pais ativamente. Quer dizer, não é receber simplesmente. Eu tomo ativamente, eu vou lá e busco essa seiva, né? Se a gente for pensar na metáfora da árvore, né? É como se a nossa ancestralidade fossem as raízes, os nossos pais fossem o tronco dessa árvore, né? Então, tem uma verticalização. E eles nos levam para a copa da árvore, que é as nossas trocas com o mundo. Então, respeitar o princípio da ordem é olhar para esses pais com a grandeza deles, independentemente da história. E me conectar com essa força, imaginar dentro de mim, né? Como se fosse uma seiva vindo, me alimentando, e indo para o mundo fazer bonito, né? Porque na copa da árvore eu interajo com o mundo. Porque, segundo Bert Hellinger, o sucesso, o Bert Hellinger fala assim, o sucesso tem a cara da mãe. Porque eu preciso... Aí você travou para mim, Adriana. Adriana travou. Esperar voltar. Oi, Lília. Voltou, né? Voltou. Tomar dessa mãe autorização para ir para o pai dentro de mim. Eu posso fazer isso independentemente dos fatos concretos. Aí, quando eu ajunto os dois, eu tenho sucesso. E dentro dessa lei, sucesso no sentido mais amplo da palavra, né? E dentro dessas leis, por outro lado, enquanto eu estou perdido no meio de tudo isso daí, eu preciso de começar a fazer sintomas, a tropeçar, sabe? Como se fosse uma regulação natural da natureza. Porque quando eu começo a tropeçar e as coisas começam a dar errado, eu preciso de naturalmente voltar para os meus pais. É como se fosse uma correção de rota. O insucesso, a doença, corrige a rota, me faz voltar. Para finalmente tirar o sapato, sair da arrogância e falar assim, aqui eu sou pequeno. E dentro dessa postura, eu tenho força para ir para o mundo. É mais ou menos isso, né? Assim, é tudo muito profundo e muito complexo, né? Mas em suma, é isso, né? Essa segunda lei do Hellinger. A primeira é incluir todos, que é o que nós começamos a live fazendo. Todos fazem parte e precisam de ter um lugar no nosso coração. Depois, entender que a vida é organizada hierarquicamente. Aqueles que vieram antes têm precedência. E eu preciso de olhar para eles assim, ó, né? Olhar para cima, tá? E às vezes colocar o queixinho aqui no peito, aqui, né? Com humildade, para que então eu possa ir para o mundo, criar boas condições de fazer trocas equilibradas, que é como se fosse a apoteose da vida. Quando eu estou na copa da árvore, né? Fazendo trocas como nós estamos fazendo aqui, né? Trocas profissionais, trocas relacionais, aí já numa posição, né, de igual tamanho, vamos dizer assim. Mas eu só posso chegar aí, que é o lugar da competência para o mundo, se antes eu fizer, vamos dizer assim, essa higiene sistêmica, né? De voltar para trás. Ótimo. Até mais pergunta aí, não deixo eu falar, né? Teve uma pergunta aqui, mas acho que ela foi lá para cima. Eu vou tentar depois pegar, gente. Ô, Adriana, e esse movimento de reconciliação e reconexão, ele deve partir de quem? Ele parte do pai, ele parte do filho, ele pode partir de ambos? Ótima pergunta, né? Para fechar, né? Porque acho que não vai deixar tempo da gente outras, né? Como a gente falou, gente, eu convoco todos os pais que façam esse movimento, né? Todos os pais que estão aí, ampliando consciência, porque nós estamos aqui num grupo privilegiado, você concorda? Sim. Todo mundo que está aqui está fazendo isso com a sua consciência. Isso é pouco representativo, né, da população. Mas eu diria que todos os pais deverão fazer esse movimento enquanto seus filhos são criança e ao longo da vida, né? Entendendo que essa responsabilidade ninguém pode cumprir por ele, tá? E que tudo que ele fizer para o filho no sentido, né, de ter firmeza, né, de pôr limites, de ensinar sobre a vida, sobre o mundo lá fora, né? Tudo que ele fizer terá um valor supremo que ninguém pode cumprir. A mãe está longe de dar conta disso.
Mas se, né, eu sou um adulto, isso vale para os adultos, né? E não posso conferir esse privilégio. Algo cortou o fluxo do vínculo do meu pai comigo. Eu posso, enquanto adulto, fazer esse movimento interno, é o que nós falamos, né? Uhum. Eu sou um ser, né, que opero com símbolos, né? Eu tenho mente, eu formo valores, eu formo consciência. Então, ninguém pode falar assim, ah, mas o meu pai é assim, o meu pai é alcoólatra, o meu pai deixou minha mãe, meu pai abandonou minha mãe. É isso que não vale mais para nós adultos, que estamos nesse movimento de ampliação de consciência, entende? Uhum. Né? Tem um pensamento que diz o seguinte, que até os 18 anos, quem pode ter bons pais é uma maravilha, agradeça por isso. Quem pode ter pais presentes, ativos, Sim. né, cumprindo o seu papel. Nem todo mundo pode ter, mas se puder é uma maravilha. Porque diz que até os 18 anos nós precisamos de bons pais. De 18 aos 35, de presença na vida. Talento, descobrir meus talentos, a minha beleza, a minha presença. De 35 aos 55, maturidade. E 55 em diante, sabe o quê? Dinheiro, né? Para ter sustentação. E você sabe quem é que vai nos levar ao dinheiro? Essa conexão. Tá? Porque dinheiro é bênção, dinheiro é, né? É vida, é energia de vida. E dinheiro tem alma, tem isso, né? Dinheiro tem alma. E a minha boa conexão com o dinheiro vem primeiramente dessa boa conexão com as origens. Sim, né? sim. É muito Ai, gente, tá assunto, né, surgindo Lívia? várias perguntas interessantes que eu tô morrendo, porque a gente tem 4 minutos. Não vai dar pra gente fazer todas as perguntas. Mas tem uma aqui, ó. O pai fala mal da mãe. Não sente necessidade de ser mais presente. Como a mãe deve agir? Pois é, esse é aquele caso. E isso também acontece o contrário também, né, Adriana? Que são chamadas alienações parentais, né? Eu gosto muito de uma frase que eu escutei do Andrei, que fala assim, né? Então, a gente é 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Quando a mãe fala mal do pai, ela está falando mal do filho. O filho, ele acolhe na alma dele, no coração, como se metade dele não prestasse. E o inverso também acontece. Se o pai fala mal da mãe, é como se ele estivesse dizendo para o filho que metade dele não presta. E se você fica com a metade podre, vão falar assim? Você não tem força, né? Você não tem força. É a mesma coisa eu dizer assim, eu quero só a metade sua, viu? Eu quero só a metade que me reflete, a outra metade não, né? Então, respondendo isso rapidamente, né? Muitas mães têm que lidar com isso, sobretudo as mães, né? É muito importante que nós, mulheres, nos conectemos, né, com o nosso filho amando por inteiro e dizendo para esse filho assim, olha, eu amo o seu pai em você e eu sei que isso é um grande desafio, né? É um dos maiores desafios. Tá? E que só nós mães podemos fazer. Eu amo o seu pai, eu olho para você e vejo o jeitão do seu pai em você. Né? Eu vejo os traços do seu pai em você. E você só pode existir a partir dessa misturinha. A Ellen Vieira, que é, né, uma pedagoga sistêmica, né, ela fala disso muito lindamente, que nós somos uma misturinha. Então, para essa mãe que tem que lidar, às vezes, com esse pai desrespeitoso, ela tem um desafio a mais. Né? E por amor à vida desse filho, ela precisa de fazer esse movimento. Eu olho para você e vejo que você é uma mistura do papai e da mamãe, eu te amo por inteiro. Né? Esse é um movimento de amor verdadeiro. Né? Por isso nós estamos falando, nós vamos operar com essas leis, não é só em cima da situação ideal, muito antes pelo contrário. Sim, né? sim. Muitas vezes em cima de situações limites, situações, né, que são muito desafiadoras. Né? Ai, Adriana, quero te agradecer demais. Infelizmente, a gente tem que... Falta 1 minuto. O Instagram vai cair aqui. Ó, eu deixo aí, gente. Fica o contato da Adriana. A live vai ficar salva, tá? Não se preocupe. Acabando aqui, eu já vou salvar. Eu também vou tentar salvar. Ver se eu consigo aqui. E, assim, quero te agradecer muito mesmo. Foi um tema maravilhoso. Dá pra gente ainda falar, assim... Sou suspeita porque a constelação realmente é um movimento aí que traz muita mudança, muita expansão mesmo, como a Adriana falou. E só de estar todo mundo aqui, ó, quase 100 pessoas aqui, assim, já uma é concorrência brava, né?
Lília, eu não quero que termine antes de eu te agradecer também. Ao seu pai, sua mãe que eu amo, né? E ela tem uma linda filha, parabéns. Viu? Obrigada, Um querida. beijão para todos os papais. A gente pode combinar outras, quem sabe? Vamos combinar, né? Vamos combinar. Hoje Não é vocês mesmo? podem deixar lá nos comentários temas que vocês querem escutar, tá bom? Um beijo para Beijo todos. grande.